Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma noite, mais um vídeo. Bem-vindo a todos que estão aí no Facebook e no YouTube. A graça e a paz. Facebook, não esqueçam de compartilhar a mensagem. E YouTube também, depois não se esqueçam de dar o like lá e também fazer a inscrição e ativar o sino, ok? Então o tema de hoje é esse aí, vinda de Jesus, aspectos não abordados. Então vamos abordar os aspectos que não abordamos em outros momentos, em outros vídeos, ok? Então a graça e a paz, mais uma vez, sempre é bom desejar a graça e a paz a todos, né? Mais uma vez repetindo, não esqueçam de se inscrever, aqueles que não foram inscritos ainda no canal do YouTube. E no Facebook, não esqueçam de fazer os comentários e compartilhar, ok? O importante no YouTube é que não se esqueçam de ativar o sininho para que recebam as notificações. Muito bem, o tema de hoje é esse aí. Vinda de Jesus, aspectos não abordados. Vamos avançar? Então, o porquê desse tema, gente? O porquê desse tema? Primeiro, antes da gente falar o porquê, vamos apresentar, né, os aspectos que já foram abordados, tá bom? Aliás, antes de nós iniciarmos o tema em si, vamos falar sobre os aspectos que não abordamos ainda em outros temas, né? Aliás, vamos abordar primeiramente os aspectos que ainda não foram, que já foram abordados, aliás, que já foram abordados. Entenderam? Que já foram abordados em outros vídeos. E depois nós avançaremos com os aspectos não abordados, ok? Então, o porquê desse tema, ele é dedicado, né, especialmente também, né, convidamos, principalmente aos irmãos que frequentam denominações. Então, aqueles irmãos que frequentam denominações, estamos dedicando esse vídeo a vocês, ok? Tá bom? Então, tudo bem. Então, o que nós temos que dizer a vocês é que é um tema polêmico, porque não se corrobora, né, o que é falado pelas denominações, pelos teólogos e pelos ensinos, tá bom? Então, eu vou pedir a vocês que são de denominações, que são evangélicos e católicos, que tenham paciência, procurem ouvir o que nós estamos falando antes de fazer a crítica, tá bom? Agradecemos a todos. Queremos dizer que amamos a todos, que respeitamos a todos. Então aqui, a nossa questão aqui é somente a questão doutrinal, tá bom? Então vamos dizer a vocês, com esse tema polêmico, que Jesus já voltou. Se Jesus já voltou, então ele não volta mais, tá bom? Embora seja um tema difícil para vocês aceitarem, porque já estamos acostumados que Jesus vai voltar, Todos estão acostumados, de todas as denominações, até católicos. E o mundo em si pensa que Jesus vai voltar também, tá bom? Mas não é isso que nós falamos. Por quê? Porque os textos não nos permitem dizer isso, tá bom? Então vamos primeiramente falar os aspectos já abordados em outros vídeos. Então os aspectos já abordados em outros vídeos nós vamos falar agora. Jesus falou que ele viria naquela geração dele, né, em que ele vivia aqui com os seus apóstolos judeus. Ele falou que ele viria naquela geração ou que ele viria nas gerações futuras, nas nossas gerações. Ele falou que ele viria naquela geração, a geração dele, em que ele estava inserido. Vamos ler aqui para não ficar em nossas palavras, tá bom? Mateus 24, 34. Em verdade, olha só o que Jesus falou. Em verdade ou em mentira? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então vejam, ele está falando de qual geração? Da geração dele, lá em que Jesus estava aqui andando no planeta Terra, ou ele está falando da nossa geração? Ele está falando da geração dele, ó. Não passará esta geração. Então essa é a verdade. Ele está falando o quê? Em verdade. É em verdade ou em mentira? É em verdade. Então não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem, inclusive a sua vinda. Mateus 24, 34, pode olhar aí na Bíblia de vocês. Os acontecimentos se dariam em Jerusalém e na Judéia.
ou se daria em outras nações existentes hoje? Então, há uma pergunta que nós estamos fazendo. Os acontecimentos, aqueles acontecimentos, inclusive a vinda de Jesus, se daria lá em Jerusalém, na Judéia, ou se daria em outras nações, ou nas nações existentes hoje em dia? Se daria em Jerusalém e na Judéia, porque os textos dizem isso, nós temos que falar isso. Vamos ler, para não ficar em minhas palavras? Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém, aqui é Jerusalém, né? Não é Nova York, não é lá outras cidades de outros países, Rio de Janeiro, não é São Paulo, é Jerusalém. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sim ou não? Sabei então que é chegada a sua desolação. Então vejam aí, Lucas 21, 20, pode confirmar na Bíblia de vocês, Jerusalém. Então, o palco dos acontecimentos era lá, em Israel, em Jerusalém. E também onde? Em Nova York? Não, na Judéia. Então, os que estiverem onde? Na Judéia. Fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem. E os que estiverem nos campos não entrem nela, na cidade. Não voltem para a cidade. Então, vocês podem confirmar isso aí em Lucas 21, 21, para não ficar somente em nossas palavras. O sumo sacerdote veria a vinda de Jesus. Por que, Messias, isso? Porque Jesus falou que ele veria. Ora, se Jesus não veio até hoje, onde está o sumo sacerdote que Jesus falou que ele veria? Eu pergunto a vocês, até os dias de hoje, para que se cumpra o que ele predisse. Ou Jesus teria mentido? Não, é certo então que Jesus não mentiu, né? Então o sumo sacerdote veria a sua vinda. É certo que Jesus não mentiu, ok? Vamos ler aqui para não ficar somente em minhas palavras. Marcos 14, 1. Pode ler os irmãos aí católicos, evangélicos, podem ler, tá? Marcos 14, 61. Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Quem? Jesus nada replicou, ficou em silêncio. Mas o sumo sacerdote... Ora, tem sumo sacerdote em Israel hoje em dia? Aí eu não sei, eles estão querendo constituir, né? Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Perguntou a Jesus. Jesus asseverou. Eu sou. Então Jesus quis dizer que ele é o próprio Deus. Eu sou somente Deus. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Quer dizer, que ele chegaria em juízo contra aquela nação, contra Israel, ok? Marcos 14, 62. Então, o que Jesus está falando para o sacerdote? Ô sacerdote, você verá o Filho do Homem assentado à direita do poder, chegando nas nuvens do céu. Ora, então eu pergunto a vocês... Pergunta aos irmãos e os amigos, todos que estão assistindo esse vídeo. Ora, o sumo sacerdote está vivo até hoje? Não, se Jesus ainda terá que vir, como que vai se cumprir, então, isso aqui que Jesus falou? Eu pergunto aos mestres, aos doutores, aos teólogos, né? Se Jesus ainda terá que vir, então o sumo sacerdote teria que estar vivo até hoje, aí, porque Jesus falou que ele veria, e vereis o Filho do Homem, então vejam aí a verdade do que está falando, ok? Marcos 14, 62. Alguns que estavam ali aonde? Lá, há 2000 anos atrás, não provariam a morte sem que vissem. Vamos ver? Olha só o que está escrito aqui, Mateus 16, 28. Em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão, Jesus está falando aqui, lá, há 2000 anos, que não provarão a morte. Olha só o que Jesus está falando. Não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Então vejam, em verdade ou em mentira? Em verdade, Jesus não poderia mentir. Então, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, aqui onde? Lá em Israel, junto com Jesus. Para não ficar somente em minhas palavras, eu estou citando aqui, Mateus 16, 28, ok? Então, eles não provariam a morte. Se Jesus ainda terá que vir, então eles terão que estar vivos até hoje aí, por aí, em algum lugar, esperando para ver o Filho do Homem no seu reino. Então vejam, gente, o que nós falamos é o que está escrito, não inventamos nada, nem é interpretação.
Porque muitos vão falar assim, não, isso aí é interpretação sua. Não é interpretação nossa. Não é minha interpretação, é o que está escrito. Ora, Jesus está falando, em verdade, vos digo que alguns, dos que aqui estão lá com ele, que não provarão a morte. Ele falou isso, não fui eu que falei, está escrito, certo? O evangelho em todo mundo, ok? Vamos ler? Olha o que Jesus falou. E este evangelho do reino será pregado onde? Em todo mundo. Que mundo, gente? Eu pergunto, que mundo? O mundo existente naquela época. Ué, o Brasil não existia ainda. Nós não sabemos se aqui na América do Sul tinha população, né, habitando aqui nessa região. Então, quando Jesus estava se referindo ao mundo, ele estava se referindo àquele mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, no mundo que existia, em testemunho a todas as gentes, e então virá o quê? O fim. O fim de quê, gente? Porque muitos estão esperando o fim do planeta Terra, né? O fim desse sistema, do universo, do sistema solar. Mas vejam, então virá o fim. Fim de quê? Mateus 24, 14. Então, vejam, a questão aqui é a seguinte, o evangelho seria pregado em todo mundo. Então, Jesus falou que o evangelho seria pregado, né, em todo mundo. E vejam aqui, o apóstolo Paulo, ele confirmou que o evangelho foi pregado, sim, de fato, em todas as nações. Paulo confirmou o que Jesus predisse. E ele falou que o evangelho já havia sido pregado na época dele, né? Olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Para ninguém dizer que nós estamos inventando ou que é a nossa interpretação, tá bom? Não é a nossa interpretação, é o que está escrito, ó. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Veja o que está escrito, ó. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, sim ou não? Que tendes ouvido, ora, o evangelho que estava sendo pregado naquela época, né? O qual ainda será pregado ou que foi pregado a toda criatura? Paulo está falando que foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu. Então, várias nações já tinham ouvido o evangelho. E do qual Paulo está falando, Paulo, ele, não eu, Messias, tá bom? Estou feito ministro. Ele estava feito ministro e ele estava... Quem é maior? Os ensinadores de hoje, os mestres de hoje, ou Paulo? Quem é que está falando a verdade? Quem diz que o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo? Ou Paulo que escreveu e diz aqui, ó, o qual foi pregado a toda criatura? Olha só, evangelho que tendes ouvido, o qual foi, não será ainda, já tinha sido pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Há quanto tempo foi escrito isso aqui, gente? Há quase 2000 anos. Então o evangelho realmente foi pregado a toda criatura, tá? E João, quando estava exilado na ilha de Pátimo, ele escreveu no Apocalipse que todo olho veria, inclusive até os que o traspassaram, ou seja, os soldados, aqueles que tinham a lança, eles veriam também, ó, todo olho verá o quê? Né? A vinda de Jesus, ele vindo no seu reino, da mesma forma como aqueles que estavam com Jesus, que veriam o sumo sacerdote, os soldados que furaram o lado de Jesus, eles também veriam, todo olho veria, inclusive até os que o traspassaram. Vamos ler os textos para a gente, tá? Para não ficar somente no que eu coloquei ali, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, pode conferir aí na Bíblia de vocês. Os irmãos aí que são do sistema, desculpe-me falar sistema, das denominações, tanto católicas como evangélicas, de qualquer vertente, qualquer ala da religião católica, ou qualquer denominação evangélica, tá? Para não dizer que eu estou inventando aqui, ó, pode ler em Apocalipse 1, 7, né? Então, todo olho verá, até mesmo aqueles soldados. Vejam. E todas as tribos da terra, que terra? Da terra de Israel, gente. Tribos de Israel se lamentarão, eles que teriam que se lamentar o juízo que viria sobre eles, né? Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será, amém, Apocalipse 1:7. Então vejam, então a pergunta que eu faço é a seguinte: se
Jesus ainda virá, então o soldado que teria que ver, porque disse que inclusive até mesmo aqueles que o traspassaram teriam que ver, então eles teriam que estar vivos até hoje, os soldados, aqueles soldados que furaram o lado de Jesus, correto? Então Jesus não pode vir mais, porque ele já veio, porque aqueles soldados teriam que ver, eles viram, tá bom? Então é importante a gente estar atento em Apocalipse 1:7, tá bom? Tá legal aí? Todos aí estão atentos? Tá bom? Depois vamos compartilhar esse vídeo aí, porque nós não estamos aqui para afrontar ninguém, não estamos aqui para ofender ninguém, nem religião de nenhum, só estamos apresentando os textos, tá bom? Que os discípulos não teriam percorrido todas as cidades antes que vissem o Filho do Homem, tá bom? Então os discípulos de Jesus não teriam percorrido, porque Jesus deu a missão para que eles fossem a todas as cidades de Israel, mas ele disse que eles não teriam percorrido. Então, se Jesus ainda tivesse de vir ainda, depois de 2000 anos, então os discípulos de Jesus teriam que estar percorrendo as cidades de Israel até hoje. Só que a cidade de Israel a nação de Israel foi destruída nos anos 70. Então, como que eles iriam percorrer? Então, vejam, teria que ter se cumprido o que Jesus falou, porque ele falou que eles não teriam percorrido. Se Jesus ainda vem, então eles teriam que estar percorrendo até mesmo o deserto lá, porque ficou sem cidade até 1948, ficou sem Israel não existia, então não tem sentido, não se sustenta essa mensagem futurizando a vinda de Jesus, ok? Então cadê aqueles discípulos, eu pergunto, né? Então eles teriam que estar percorrendo, então não se sustenta, a gente não dá para sustentar, né, a teologia dizer que Jesus ainda vem, porque os textos não permitem. Vejam, Mateus 10:23, os textos não permitem a gente sustentar que Jesus ainda vem, tá bom? Eu sinto muito pela teologia, que eu também estudei alguma coisa, né? Fiz alguns cursos, então eu só quero dizer para vocês que vocês me desculpem, mas eu não posso dar continuidade no ensino que não é verdadeiro, correto? Nós temos que falar a verdade. Vejam aqui em Mateus 10:23, para não ficar em minhas palavras, que os discípulos não teriam percorrido, ó. Quando, porém, vos perseguirem no lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro. Prestem atenção aqui, ó. Com toda certeza, olha, Jesus está colocando uma palavra bem forte aqui. Vos asseguro. Olha, gente, tem sentido a gente ainda futurizar a vinda de Jesus? Jesus, olha só, ele assegurou com toda certeza que não tereis passado por todas as cidades de onde? É do mundo? Do planeta Terra? Não, de Israel. Antes que venha o Filho do Homem, Mateus 10:23. Então vejam, porque os futuristas colocam assim, não, Jesus estava querendo dizer que o evangelho ainda não teria sido pregado em todas as cidades do mundo. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que eles não teriam o quê? Passado por toda a cidade de Israel. Não tem nada a ver com o mundo, não. Aí ele fala aqui, ó, antes que venha o Filho do Homem. Então, se o Filho do Homem ainda vem, se Jesus ainda vem, então cadê aqueles discípulos ainda percorrendo as cidades até hoje? Tem sentido, gente? Se sustenta essa teologia? Não se sustenta. Sinto muito aos doutores, aqueles estudantes da teologia, que eu também sou um de vocês, eu também estou inserido nisso aí, mas não se sustenta, não dá para a gente continuar com essa doutrina, com esse ensino futurista da vinda de Jesus, tá bom? Ok? Então eu agradeço a todos por estarem acompanhando aí. Os fatos envolveriam Israel e as tribos daquela terra de Israel, não tem nada a ver com outras nações, nesse caso aí da pregação das cidades. Então os fatos envolveriam, o juízo seria não sobre o mundo, o juízo seria sobre Israel, tá bom? O palco dos acontecimentos do juízo seria onde? Israel. Vejam aqui o que está escrito em Mateus 24:30, tá bom? Mateus 24:30. Então aparecerá no céu, que céu? Ali, naquele contexto judaico, esse era o céu, o antigo céu, a antiga terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, as 12 tribos, gente, da terra de Israel, da terra, não é do planeta Terra, se lamentarão, tá? Eles se lamentariam e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens
do céu, ou seja, o Filho do Homem, Jesus, vindo em juízo. Isso que significa vir sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ele viria com um juízo sobre a nação de Israel, tá bom? Porque o juízo teria que se cumprir dos últimos dias, que muitos dizem que o juízo ainda vem, dizendo que Deus ainda vai julgar esse mundo. Vejam, gente, não tem sentido, não se sustenta isso. Mateus 24:30, para não dizer que eu estou falando da minha cabeça, da minha mente, tá ok? Então, antes de concluir esse resumo, isso aqui foi só um resumo do que nós já falamos em outros vídeos, tá bom? Então, antes de concluir esse resumo dos aspectos que nós já abordamos em outros vídeos, eu pergunto a vocês aí, os estudantes da teologia, eu pergunto aos pastores, tá bom? Das denominações, aos padres também, ok? Eu pergunto, que povo que não sabe a que tribo pertence, hoje em dia, que não pertence a cada um, se lamenta até hoje em dia a destruição do templo nos muros das lamentações? Quem é que se lamenta? O povo judeu. Então, quem que está se lamentando no muro das lamentações, que Donald Trump e alguns políticos já foram lá também se lamentar da destruição de Israel? O povo judeu. Então, se cumpriu o que está escrito ali. Todas as tribos de Israel se lamentarão, né? Então, a destruição que veio. Então, por acaso são todos os povos de todas as nações que se lamentam? Não, somente Israel que está se lamentando até hoje, tentando reconstruir o templo, certo? O juízo veio ou não veio? Eu pergunto aos padres e aos pastores, ok? Eu pergunto a vocês, não é uma afronta, não estou querendo aqui ofender a religião de ninguém, eu só estou perguntando a vocês de acordo com o que vocês estudam na teologia e o que está escrito. Eu pergunto a vocês, que povo que se lamenta a destruição de Israel? É o povo de Israel, né? Eles se lamentam até hoje, se cumprindo isso aqui, ó. Todas as tribos de lá de Israel, daquela terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em juízo sobre aquela nação, ok? Então é isso aí, ok? Para não dizer que eu falei da minha cabeça, olha aqui, ó, Mateus 24:30, na Bíblia de todos, dos católicos, dos evangélicos, ok? Então, antes de concluir, só fiz essa abordagem rápida aí. Então, é certo que a vinda do Filho do Homem nas nuvens em juízo e repentina destruição foi para Israel, gente, não é para o mundo, pois somente eles lamentam o juízo até hoje em dia. Mas só que eles não têm consciência de tudo que foi relatado por Jesus lá naquele tempo, naquela época, uma vez que eles não creem em Jesus. Então eles não aceitam a Jesus. Eles não aceitam que Jesus era o Messias deles. Mas tudo bem, né? Um dia, quem sabe, aos pouquinhos, eles estão reconhecendo que Jesus realmente era o Messias deles, que veio em carne e hoje é Espírito. Ok? Agora vamos ao tema. Ok? Agradecemos a todos aí que estão online aí. Estou gostando de ver. Só não está dando para ler, que está um pouquinho distante. Não está dando para ler aí quem está entrando, que está um pouquinho distante, a letra é muito pequenininha, está no celular. Então vamos aí, mas agradecemos a todos aí, parabéns aí por estarem participando. Agora vamos ao tema, ó, vinda de Jesus, aspectos abordados. Agora que a gente já terminou o resumo das coisas que nós já falamos em outros vídeos, vamos aqui à vinda de Jesus, aspectos não abordados, tá ok? Aspectos não abordados. Não estamos aqui para contradizer ninguém que prega o preterismo, que prega a graça, tá bom? Não estamos aqui para contradizer ninguém, tá? E nem falar o contrário do que ele já tem falado a respeito desse tema. Estamos aqui somente para apresentar aspectos que eu não abordei, o que eu mesmo não abordei. Pode ser que algum irmão que prega a graça, tá? Graças a Deus por isso, porque tem muitos pregando essa mesma palavra. Pode ser que alguns já tenham falado dessa forma aqui que eu vou falar hoje. Mas eu, particularmente, ainda não abordei isso aí que eu falo aqui, aspectos não abordados, tá bom? Sobre o quê? A vinda de Jesus. Para começar os aspectos não abordados sobre a vinda de Jesus, vamos falar sobre a ascensão dele, quando ele subiu, quando ele foi elevado. Como Jesus haveria de vir depois, né? Porque durante a ascensão foi falado por dois homens, vocês podem ler em Atos dos Apóstolos, né? Que dois homens falaram que ele viria, assim como para o céu eles estavam vendo ele subir, ok? Vamos entender agora o que os dois homens vestidos de branco falaram, que o Jesus que dentre eles foi elevado para o céu haveria de vir, assim como para o céu ouviram ir.
Tá bom? Então vamos agora entender. Vamos ler no capítulo 1, versículo 8 aí, ó. Capítulo 1, versículo 8 a 11, tá? De Atos dos Apóstolos, as últimas palavras de Jesus antes da ascensão, para a gente entender o que nós queremos, aonde queremos chegar aqui, tá bom? Veja o que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 1 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos, para poder verificar lá, porque Jesus estava falando que eles receberiam o poder ao descer o Espírito Santo, quer dizer, estava anunciando já o ministério do Espírito que viria. Tendo dito ele essas coisas, foi levado para cima. Quem foi levado para cima? Jesus, em carne e osso, ele foi levado para cima. Não foi um espírito, a gente vai entender depois. Foi levado para cima enquanto eles olhavam, eles estavam vendo, era algo físico, era o corpo de Jesus físico. Eles olhavam e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Vamos ler para não ficar só eu comentando aqui, tá bom? Capítulo 1, versículo 9 de Atos. É que eu não coloquei Atos aqui, mas é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Tendo ele dito essas coisas, né, foi levado para cima. Quem? Jesus. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, quem foi oculto foi Jesus. Foi oculto por o quê? Vamos ler aqui, ó. Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois homens, dois varões, como está escrito aqui, vestidos de branco. Atos 1:10. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais olhando aí para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então vejam, eles estavam anunciando que Jesus haveria de vir da mesma forma como eles viram ir, né? Atos 1:11. Então, irmãos, nós estamos acostumados a nos moldar naquela imagem de Jesus, de braços abertos, né? Aquela imagem que é pintada nos quadros, que passa nos filmes, Jesus subindo, sendo elevado, não é? Não é assim que nós estamos acostumados? Jesus devagarinho de braços abertos, como nas pinturas dos quadros religiosos. Mas a Bíblia não relata que a ascensão foi dessa forma que se imagina. Então isso é só uma imaginação dos religiosos, tá bom? É só uma imaginação. Só diz lá que ele foi levado para cima e ocultado por nuvem. Não tem teatro nenhum ali. Jesus não estava fazendo teatro nenhum, nem se representando nada. Jesus não estava ali querendo impressionar ninguém, só estava cumprindo as escrituras, ok? A respeito dele. Ok? E a todos aí, os teólogos, os pastores, os padres. Então só fala que ele foi levado para cima. O texto lá só fala que ele foi levado para cima. Não tem teatro nenhum, não tem nada ali, aquela coisa religiosa, todo mundo venerando, tá bom? Ele foi levado ao alto, às alturas, sendo ocultado por uma nuvem. Só fala isso. Percebam que os discípulos ficaram olhando para o céu. Eles não ficaram olhando para o céu? Ficaram. Não ficaram vendo mais nada, a não ser nuvens, certamente uma vez que já havia o quê? Sido ocultado. Então Jesus já havia sido ocultado e eles ficaram olhando para o céu. Olha só, então os dois varões perguntaram por que eles estavam olhando para o céu. Se é porque eles estavam olhando para o céu, não tinha mais nada, Jesus já tinha sido ocultado por nuvem. Então vamos anotar aí, eu coloquei aqui bem grande aqui, ó. Anotem. Não podemos esquecer que Jesus falou que sua vinda, seria com poder e grande glória, correto? Os varões, lá os homens, aqueles dois homens não falaram que ele viria, mas não citou isso aqui, com poder e grande glória, ok? Tá bom? Mas aqueles dois personagens apareceram aos discípulos, não detalharam a vinda. Então os dois personagens, os dois varões que apareceram para os discípulos, eles não detalharam a vinda de Jesus, só falaram que ele havia de vir como para o céu vistes ir, só isso, tá? Eles não detalharam a vinda de Jesus, somente disseram que assim como para o céu vistes ir, ele haveria de vir. Sem detalhar que o Filho do Homem viria como um relâmpago, tá bom? Eles não falaram isso, falaram? Não está escrito que eles falaram isso. Como um ladrão, num abrir e fechar de olhos, com poder e grande glória, sendo assim um sinal da sua vinda, da vinda do Filho do Homem, conforme relatos do próprio Jesus e dos apóstolos. Então aqueles dois homens que apareceram aos discípulos, eles não detalharam a vinda de Jesus, ok? Não detalharam, só falaram que ele iria vir. Então, o que acontece? Acreditamos
que já deu, então, para entender, tá? Então, acreditamos que já deu para entender isso aí que nós falamos. Porque muitos irmãos, nós que já pertencemos, aqueles que estão fora das denominações, né, eles se prendem no que os dois homens de branco falaram, não é verdade? Se prende nisso, né? Então pensam que Jesus teria que necessariamente vir da mesma forma, descendo assim, de braços abertos. Se bem que Jesus não estava de braços abertos, né? Não tem nenhum relato sobre isso, né? Só diz que ele subiu, foi elevado. Então as pessoas ficam imaginando que Jesus vai aparecer realmente numa nuvem assim, né? Ainda hoje em dia, daqui a alguns anos, não sei, daqui para o futuro. Então os irmãos se prendem em quê? No que os dois varões galileus falaram, porque eles falam assim: como que você pode dizer que Jesus já voltou? Qual a prova disso? Onde está escrito isso, que ele veio? Né? Porque os dois homens falou que ele viria sobre as nuvens e não tem nenhum registro disso aí, né? Mas vejam, gente, vamos entender. Os dois homens falaram que ele viria, mas não detalharam a vinda de Jesus. É aí que está o detalhe. É aí que muita gente não se liga. É assim que muitos mestres, muitos teólogos, muitos padres, pastores, eles não frisam isso, eles não colocam isso. Que a vinda de Jesus não seria exatamente como aqueles dois homens falaram, ok? Por isso os irmãos denominacionais estão esperando Jesus vir até hoje. Vir daquela forma como os filmes apresentam. Só que o próprio Jesus falou que não seria assim, correto? Correto? Jesus falou que não seria, a sua vinda não seria assim, um homem assim devagarinho aparecendo. Pelo contrário, tá? A gente vai entender depois que foi ao contrário disso. Tá bom? Então anotem isso definitivamente. Embora aqueles dois homens tivessem falado que Jesus havia de vir da mesma forma que o viram ir, mas só que eles não detalharam. Eles não detalharam a vinda de Jesus como seria, que Jesus falou que seria com poder e grande glória. Paulo falou que haveria uma repentina destruição, seria num abrir e fechar de olhos, e a gente vai falar isso mais pra frente, não vamos falar agora, tá bom? Depois eu só quero que vocês anotem isso, coloquei aqui bem grande aqui, ó. Anotem isso definitivamente. Os dois homens de branco falaram que ele viria, mas não detalharam a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem, ok? Tá bom aí? Os dois homens de branco em Atos dos Apóstolos não detalharam a vinda de Jesus, sendo importante entendermos, eu coloquei aqui, ó, que o não detalhamento não muda a forma como realmente Jesus deveria vir, tá bom? O não detalhamento pelos dois homens em Atos dos Apóstolos, tô falando aqui bem perto de vocês, o não detalhamento, tá? Não muda a forma como realmente Jesus deveria vir. Anotem isso definitivamente. Aí eu estou pedindo a todos os irmãos de todas as denominações, anotem o que os anjos falaram. A gente fala os anjos para os dois homens, não foi detalhado. Então vamos agora passar para outra parte aqui, ó. Então, sendo assim, se a vinda de Jesus não seria exatamente como os dois homens falaram, como foi então? Então como foi a vinda? Como foi que o Filho do Homem deveria vir? Eu coloquei aqui. Como é, então? Se não era assim, então Jesus não iria exatamente acontecer exatamente o que eles falaram, tá bom? Então como ele deveria vir? O Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu, ou seja, em juízo. Não um espírito, tá bom? Não um espírito, anotem aí. Mas ele viria de forma física, ok? A questão é saber de que forma física o Filho do Homem viria. Quanto tempo duraria o momento da sua vinda, ok aí? Agradecemos a todos aí que estão aí participando aí. Então, qual o tempo que duraria a vinda de Jesus? Hein? O que está escrito? Não esqueçamos que Jesus veio depois da ressurreição e a ascensão. Então, não podemos esquecer que a vinda de Jesus seria depois da ressurreição e ascensão. Anotem aí. Isso é fato, está escrito. Vamos ler aqui, ó. Os quais lhes disseram, Atos 1:11, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então isso aí foi o que os dois homens falaram. Atos 1:11. Mas a vinda para Israel, eu coloquei aqui em letras bem grandes, mas a vinda para Israel, foi para Israel em juízo, foi de forma física, ok? Embora Paulo já estivesse falando que Cristo não era mais
conhecido segundo a carne pela igreja. Então, embora Paulo já estivesse pregando que Cristo era espírito, que ele não era conhecido fisicamente ou da forma humana ou segundo a carne, mas a vinda dele, de Jesus, para Israel ainda deveria ser a vinda do Filho do Homem, ok? Então vamos lá, vamos avançar. É importante entendermos que na ressurreição ocorreram duas situações que não podemos omitir. Quem ressuscitou, ou seja, quem saiu entre os mortos do Hades. A Hades era a condição de morte, a condição em que os espíritos ficariam aguardando a ressurreição. Então Jesus foi para essa condição durante 3 dias, ok? É importante entendermos que ocorreram duas situações. Vamos entender que duas situações ocorreram na ressurreição de Jesus? Foi o seu espírito, porque antes havia descido às profundezas da terra. Então, olha só. Quem ressuscitou, ou seja, quem saiu dentre os mortos, quem foi? Do Hades. Foi o Espírito de Jesus, porque antes havia descido às profundezas da terra, se cumprindo o que disse, como ocorreu com o profeta Jonas. Vamos ler aqui, ó, Mateus 12:40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, vejam, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é só uma forma de ele explicar que ele ficaria morto, teria morrido por 3 dias e ressuscitaria, ok? Então ele estaria o quê? Na mesma condição daqueles que estavam aguardando, que estavam dormindo. Mateus 12:40, ok? Lembramos que quando ele expirou, Jesus estava na cruz, quando ele expirou, ele falou o quê? Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, Lucas 23:46. Então ali Jesus expirou, o seu corpo desfaleceu e seu espírito ficou na condição espiritual ainda no Hades, como se diz no seio de Abraão. É só um entendimento da condição ainda daqueles que estavam em prisões. Mas só que Jesus não poderia ficar em prisões, correto? Ele teria que ressuscitar porque ele não pecou, ele não ficaria naquela condição de morte. Agora entendemos, vamos entender agora as duas situações que ocorreram depois da ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus ocorreram duas situações que nós temos que entender definitivamente para que não nos confundamos mais, ok? Primeira situação, quem saiu de entre os mortos? Quem foi que saiu de entre os mortos? O seu espírito, foi o espírito que estava naquele corpo que desfaleceu, que saiu dentre os mortos, não ficou mais, voltou. E a segunda situação, o que saiu do túmulo com vida biológica, andando? Foi o corpo de Jesus, o corpo carnal dele voltou à vida, porque aquele espírito que saiu, que voltou ao corpo. Então são duas situações. Jesus, o espírito dele é que ressuscitou. O espírito dele é que saiu do mundo do reino dos mortos, correto? Mas o seu corpo, ele não havia sumido, estava lá no túmulo. Né? Tanto é que as mulheres foram lá, colocaram especiarias, foram lá, o corpo de Jesus permaneceu lá. Mas o seu espírito ficou naquela condição, vamos dizer assim, de retenção. Na condição como se fosse em prisões, como se fosse em prisões, mas ele não ficaria naquela condição. Ele só ficou para se cumprir as escrituras. Ele teria que ficar, assim como Jonas, né, ficou no ventre do peixe, Jesus ficaria também 3 dias nessa mesma condição de morte, ok? Então foram duas situações, o espírito dele que saiu do Hades e o corpo dele. A segunda situação é que o corpo dele saiu do túmulo com vida biológica, ok? São duas situações na ressurreição de Jesus. Anotem, tá bom? Anotem que a ressurreição de Jesus foram duas situações. O corpo de carne, tá? E o espírito. São duas situações. Não é uma situação, não ressuscitou só no espírito. Ele se ressuscitou no espírito e no corpo carnal que foi andando e se apresentando. Jesus de carne e osso, pois seu espírito voltou ao mesmo corpo que havia desfalecido, correto? Então, deixa eu ler aqui primeiro, ó. Segunda situação, o que saiu do túmulo com vida biológica? É uma pergunta. O que saiu do túmulo com vida biológica? Jesus de carne e osso, pois seu espírito voltou ao mesmo corpo que havia desfalecido, correto? Ok aí? Vamos lá? Então, quem se apresentou aos discípulos depois da ressurreição não foi um espírito, correto? Não foi. Ou seja, a forma que Paulo falou que não deveríamos conhecer segundo a carne. O que Paulo falou, isso aí já é uma outra questão, tá? Então, quem se apresentou foi Jesus em carne e osso. Tá? Embora Paulo já estivesse falando que Jesus não era mais conhecido segundo a carne, já a pregação dele já estava assim depois, tá bom? Mas depois, isso aí foi depois, tá bom?
Então não esqueçamos que o mesmo Jesus que disse que a vinda sobre as nuvens do céu em juízo, o mesmo Jesus que conversava com os discípulos em Mateus 24 se apresentou vivo com muitas provas vivas e incontestáveis depois da ressurreição. Isto é fato e vamos ler que ele se apresentou em carne e osso. Vamos ler os textos, ok? Vamos ler os textos. Olha só, Lucas 24, 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11, que o Judas havia morrido, né? Os 11, e os outros seguidores com eles. Lucas 24, 33. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou o quê? Vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1:3. Então Jesus se apresentou vivo no corpo carnal, ok? Não era espírito. Agora o relato do livro Históricos de Lucas, ó. Lucas 24, 34. Os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu, tá? Apareceu visível, foi visto. E apareceu a Simão, a Pedro, ok? Lucas 24, 34. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora o quê? Reconhecido por eles, quer dizer, em corpo. Jesus estava no corpo carnal, corpo de carne e osso, tá bom, gente? Enquanto partia o pão, Lucas 24, 35. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus em carne e osso, apareceu entre eles e lhes saudou: Pai seja convosco. Lucas 24, 36. E eles ficaram atônitos, aterrorizados, pensando que estivessem vendo um corpo espiritual, um espírito, ok? Eles estavam pensando, e muitos hoje em dia, tá, estão pensando que quando Jesus ressuscitou era um corpo espiritual, quando ele estava falando que era um corpo carnal, ok? Não podemos contradizer Jesus, falar ao contrário do que ele falou. Ele estava em carne e osso depois da ressurreição. Então os discípulos ficaram atônitos e aterrorizados, pensando, e muitos ficam pensando hoje em dia, que estivessem vendo um espírito. Lucas 24, 37. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados e por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Né? Por qual motivo, gente? Nós vamos ficar na dúvida que Jesus ressuscitou realmente em carne e osso. Ele não ressuscitou, o espírito dele tinha ressuscitado, mas o corpo carnal dele teve que voltar, né, e se apresentar aos discípulos para se cumprir as escrituras, tá bom? Não vamos ficar com essa dúvida ainda. Lucas 24, 38. Olha o que Jesus falou: observai as minhas mãos e pés, tá? E vede que eu sou o mesmo, tocai-me e comprovai que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem osso. Então como que a gente vai falar não era o corpo espiritual de Jesus, se ele estava falando que era de carne, gente? Tem sentido a gente falar que era o corpo glorificado? Porque o corpo glorificado não pode ser de carne e osso. O corpo glorificado é o espírito, é o corpo espiritual. Isso é o corpo glorificado. Tá? Observai as minhas mãos, meus pés, e veja que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai que vos afirmo, porque um espírito não tem carne nem ossos. Tá? Como percebeis que eu tenho, Jesus falou. Então tá aqui, ó, para ninguém dizer que eu estou falando da minha cabeça, ó, Lucas 24, 39. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhe as mãos, gente, e os pés, ok? Jesus estava mostrando carne e osso, não estava mostrando espírito. Lucas 24, 40. Então vocês podem observar que Jesus estava fazendo questão de mostrar para eles que era o corpo de carne e osso e não um corpo espiritual, como muitos de nós afirmamos às vezes, tá bom? Ok? Lucas 24, 40. E tão repleto de alegria e surpresa estava que não conseguiram acreditar no que viram, tá bom? Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? Lucas 24, 41. Então vejo que Jesus ficou assim: caramba, eles não estão acreditando. Vou pedir um peixe para poder eles verificarem que sou eu mesmo em carne e osso. Olha só: tendes aqui algo para comer? Lucas 24, 41. E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. Vejam, Lucas 24, 42. Jesus deve ter ficado até indignado. Eles não estão acreditando que sou eu mesmo. Eles estão pensando que é um corpo espiritual, que é um espírito. E assim, muitos hoje em dia ainda estão pregando que era um corpo, ali era um corpo assim místico. Não era um corpo de carne e osso, gente. É o que os textos dizem, não podemos falar ao contrário. Lucas 24, 42. E pegando aquele pedaço de peixe, vejam, pegando um pedaço de peixe, espírito come peixe? Eu pergunto a vocês, espírito come peixe?
Eu pergunto a todos que estão aí, estou me perguntando também, espírito come peixe, Messias? Não come. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Por que Jesus pediu peixe? Porque Jesus ficou, caramba, eles não estão acreditando em mim, que sou eu mesmo em carne e osso. Né, gente? Então, Lucas 24, 43. Então, vejam, por anos e anos, nós ouvimos pregações no meio denominacional, né, dizendo que depois da ressurreição, Jesus, quando apareceu, estava com um corpo glorificado. Quer dizer, corpo glorificado dando um sentido de que era um corpo espiritual, contrariando o que o próprio Jesus dizia, que era ele mesmo em carne e osso. Então vejam, em momento algum Jesus falou assim, olha que eu sou eu aqui, mas meu corpo agora está diferente, está glorificado. Quem que inventou esse negócio de que o corpo de Jesus estava glorificado ali? São as pregações que não conseguem compreender que ele estava falando de carne e osso, ok? Então ele em momento algum ele falou que era um corpo glorificado, ele falou que era um corpo de carne e osso, porque o corpo de carne e osso não pode ser glorificado. O que é glorificado é o corpo espiritual, ok? Jesus dizia que era ele mesmo em carne e osso. Então vamos parar, gente, vamos parar definitivamente, e eu também tenho que parar, que muitas vezes eu já afirmei isso também. Vamos parar de não acreditar no que Jesus falou, porque essa mesma incredulidade, que muitas vezes nossa, estava nos discípulos, era a mesma incredulidade de nós que até pregamos, estava nos discípulos. Eles pensavam que era um corpo, assim, uma coisa mística, quando Jesus estava falando assim, me dá peixe, eu quero peixe. Então as necessidades fisiológicas de Jesus, os órgãos dele estavam funcionando normalmente, ok? O tempo todo pensavam que era um espírito, que era um corpo espiritual. Os discípulos não paravam de pensar, isso é um espírito, não é possível, que é ele mesmo. Quando Jesus estava falando que era corpo de carnal. O corpo de Jesus, depois da ressurreição, era o mesmo corpo de carne e osso de antes, não foi modificado, tá bom, gente? Porque ele mesmo dizia que era ele mesmo, que estava ali, era ele em carne e osso, inclusive pediu peixe. Tá bom, gente? Ele mostrou as mãos, os pés. Como que poderia ser um corpo glorificado com um furo aqui? Corpo glorificado com os pés furados, com um machucado de lança aqui? Não tem sentido. Então vamos começar agora a afirmar a verdade. O que está escrito: depois da ressurreição, Jesus se apresentou com muitas provas vivas e incontestáveis de ser ele mesmo em carne e osso e não em espírito, tá bom? Ou corpo glorificado, como alguns têm continuamente insistido em afirmar que Jesus, em momento, falou que aquele corpo ali era o corpo glorificado dele. O corpo em glória de Cristo existia, sim, claro que sim. O corpo em glória de Cristo não era aquele corpo de carne que ele mostrou as mãos, mas o Espírito que continuou habitando, participando daquela carne e daquele sangue, até que aquele corpo fosse o quê? Ocultado nas nuvens, como nós já falamos aqui nos textos anteriores. Mas Jesus ainda viria de forma física, tá bom? Para esse cumprimento das profecias de Israel, com poder e glória, e todo olho veria. Agora vamos entender isso. Vinda de Jesus, aspectos não abordados. Tá? Letra A, o Filho do Homem veio como um raio. Ele veio como um raio, tá bom? É o que está escrito. Não foi um espírito, porque espírito não seria visto. Foi manifestação física dele mesmo. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 27. Então veja, como que Jesus viria? Assim como um relâmpago. Então, gente, anota aí um relâmpago aí, pode anotar, começa a anotar, descreve um relâmpago. Então a vinda de Jesus não pode ser descrita nem registrada na história, ok? Porque muita gente está cobrando aí hoje em dia. Aí, não, como que você pode provar? Prove que Jesus veio. Olha, ele falou que ele viria como um relâmpago. Quer que eu prove? Tem que acreditar no que Jesus falou, que ele falou que seria naquela geração, foi e acabou. PT saudações, né? Como a gente fala. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Foi o que ele falou, Mateus 24, 27. Vinda física e não espiritual. Então a vinda de Jesus foi uma vinda física. A vinda do Filho do Homem foi física, pois diz no Apocalipse que todo olho verá, todo olho veria, que na verdade viu, todo olho viu. Então eu pergunto, espírito pode ser visto? Espírito não pode ser visto, porque João falou que todo olho o verá, todo olho o verá. Tá? Veja aqui em Apocalipse 1,7, aí pode pegar aí os irmãos aí de todas as vertentes teológicas, os pastores, os padres, tá? Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, ou seja, viria o quê? Em juízo, viria o quê? Na semelhança do Altíssimo, e todo olho o verá o quê?
aquilo que aparece no filme, aquele homem cheio de anjinho em volta, um homem com uma coroa na cabeça? É claro que não, gente. Claro que não. Vamos parar com essa religiosidade, certo? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Então, todo olho veria. Então, por isso que ele veio de uma forma física e não espiritual, porque se ele viesse em espírito, ninguém veria, tá? Então, ele teria que vir como um raio, tá? Sinal visível de Jesus nos anos 70. Paulo falou de uma outra forma a mesma coisa. A repentina destruição foi o sinal da vinda de Jesus. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o quê? O dia do Senhor virá como o quê? Um ladrão de noite. Um ladrão de noite pode ser visto assim, como nos filmes aí, que passam Jesus voltando, sentado num trono lá, Jesus com uma coroa na cabeça. Isso é muito fraco para Jesus vindo. Isso é muito fraco, essa representação é muito fraca para dizer que Jesus viria com uma coroa. Jesus falou que o reino dele não seria deste mundo, né? Com uma coroa de um rei humano na cabeça, de um rei, de um homem na cabeça. Jamais Jesus viria assim, ok? Então aqui, ó, porque assim como um relâmpago que ele viria, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Vinda física e não espiritual. A vinda do Filho do Homem foi física. A vinda do Filho do Homem foi física, pois diz em Apocalipse que todo olho verá. Pergunta, o Espírito pode ser visto? Já perguntei, né? Então veja aqui, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Vamos passar para frente, que acho que voltou um pouco ali, gente. Fiquei meio... Tá bom? Vamos lá. Sinal visível de Jesus nos anos 70. Paulo falou de uma outra forma, repentina destruição, já lemos, porque vós mesmos sabeis que, muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 3. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 4. Então, a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, seria o quê? Como um ladrão. Letra B, o Filho do Homem vir sobre as nuvens é igual a vir semelhante ao Altíssimo, vir em juízo, ok? Vir em juízo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então vejam, o Filho do Homem vir sobre as nuvens é vir semelhante ao Altíssimo, ou vir em juízo, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal. E todas as tribos da terra se lamentarão, da terra de Israel, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim seria a vinda do Filho do Homem. Letra C, a própria Bíblia responde o que é subir sobre as alturas das nuvens ou vir sobre as nuvens do céu, que é igual a vir semelhante ao Altíssimo, porque muitas vezes o Senhor veio em outros momentos, de outras formas, né, em juízo contra outras nações, Egito, Babilônia, Sodoma e Gomorra. Então a própria Bíblia responde que vir sobre as nuvens é igual a vir semelhante ao Altíssimo. Vejam aqui em Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam que subir sobre as alturas das nuvens é vir semelhante ao Altíssimo, ou seja, vir semelhante ao Altíssimo é vir em juízo, ele viria em juízo contra Israel, ok? Letra D, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem é igual ao Filho do Homem vindo em juízo contra todas as tribos da terra de Israel que ficaram se lamentando. Foi uma manifestação do Filho do Homem, de Jesus, uma manifestação física dele mesmo, mas não vista de uma forma definida. Não deu para ver porque foi como um relâmpago. Embora fosse uma vinda física e não espiritual. Uma vez que o Espírito não pode ser visto, nem Deus pode ser visto de acordo com as Escrituras. Vamos ler aqui, ó. Olha só, João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Foi. O Espírito de Cristo também não poderia ser visto. O que foi visto foi a vinda dele como um relâmpago, né, como um ladrão. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então quem revelou a Deus na terra aos homens? Foi Jesus que veio, né? E depois ele viria com poder e grande glória. Já não viria mais aquele Jesus, né, ali
né? Pai, seja convosco, eis que estou convosco, aquele negócio todo, todos aqueles discursos de Jesus, ele já não viria mais assim. Ele viria com poder e grande glória em juízo contra Israel, ok? A vinda dele seria assim. Então, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho do Homem, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá? Então, a vinda de Jesus foi física. A vinda de Jesus foi rápida como um relâmpago, tá bom? Não ficou estática. Então, muita gente pensa que a vinda de Jesus teria que ser assim, todo olho verá. Então, o mundo todo iria ficar vendo assim, Jesus assim, parado. Isso não existe, gente. Se a vinda dele teria que ser como um relâmpago, como que ele viria assim? Não tem sentido, né? Esse ensino, essa mente pequena das pessoas de pensar que Jesus viria assim, não corresponde com o que está escrito nas Bíblias que carregam embaixo do braço, correto? A vinda de Jesus foi rápido como um relâmpago, não ficou estática uma imagem do Filho do Homem. Então ninguém poderia ter visto um homem, gente. Ninguém poderia ter visto um homem com uma coroa na cabeça durante o juízo. Nem um homem sobre um cavalo, né? Porque muita gente fala assim, Jesus iria vir para implantar o reino aqui na terra. O reino dele não é desse mundo. Ele não viria para reinar nesse mundo. Ele veio em juízo, mas o reino dele é espiritual, é dentro de cada um, né? Depois da sua vinda, tá? Então vamos ler. A vinda de Jesus foi rápida como um relâmpago, não ficou estática uma imagem do Filho do Homem, então ninguém poderia ter visto um homem durante o juízo. Não porque ele não poderia ter vindo dessa forma. Vejam, eu não estou dizendo que Jesus não veio como ele foi visto ir em Atos dos Apóstolos. Eu só estou dizendo que ele veio como um ladrão. Eu só estou dizendo que no juízo ele veio como um relâmpago. Eu só estou dizendo que ele veio num abrir e fechar de olhos. Então dá para registrar isso? Porque muitos crentes falam assim, não, como é que você pode provar que Jesus já veio? Ora, a única prova que tem é que ele disse que ele viria dessa forma. Então não tem sentido. As pessoas querem inventar que Jesus teria que vir como ele imagina que Jesus viria, quando Jesus falou que seria ao contrário. Tá bom? Então, durante o juízo, ele não viria assim dessa forma como as pessoas pensam, né? Que Jesus viria como um rei, com uma opção de gente acompanhando Jesus. Porque muitos falam assim, não, é que o leão pastará com o cordeiro aqui na terra e Jesus vai implantar o reino de paz. Não é nada disso, gente. O reino de Deus, o reino de Cristo, ele é alegria, paz no Espírito Santo. Paulo falou depois, ok? Tá bom, mas essa vinda dele aqui foi uma vinda física. Não poderia ter sido visto pelo fato de ter vindo como um ladrão, tá bom? Vamos ler aqui de novo, ó. A vinda de Jesus foi rápida como um relâmpago, não ficou estática uma imagem do Filho do Homem, então ninguém poderia ter visto um homem durante o juízo, não porque ele não poderia ter vindo dessa forma, não poderia ter sido visto pelo fato de ter vindo como um ladrão. Se viu que ele veio, todo mundo viu que ele veio. Não dá para definir a forma de um relâmpago, certo? Alguém pode registrar aí a forma de um relâmpago? Desenha aí. Registre isso na história. Então não dá pela rapidez do relâmpago. Mas também não foi um espírito que veio, tá bom? Então é importante a gente entender que a vinda de Jesus não foi um espírito que veio. Ele veio fisicamente. Foi o Filho do Homem, manifestação física, mas foi num abrir e fechar de olhos. Tá bom? Foi num abrir e fechar de olhos. F, a vinda de Jesus de forma física e rápida como um relâmpago foi para julgamento de Israel, não é julgamento do mundo. Porque muita gente está pensando aí que virá um juízo ainda sobre o mundo com base nas palavras de Jesus quando ele estava falando do juízo que seria contra Israel, né? Contra aquela nação. Letra G, o fim do mundo que ocorreu foi o mundo de Israel, a nação, e não o planeta Terra. Muita gente está esperando até hoje aí o fim do planeta Terra. Jamais esse planeta Terra vai ter fim, porque a Terra foi feita para ser habitada, tá bom? A Terra foi feita para ser habitada, podem ler nas escrituras que está escrito isso aí. Então Deus não vai acabar com o que ele fez de belo. Vamos ler aqui, ó. O fim do mundo que ocorreu foi o mundo de Israel, a nação, e não o planeta Terra. Vejam aqui, ó, Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Então, gente, que fim do mundo era esse aqui, hein? Que mundo? Era o mundo de Israel, né? Era aquela nação, o fim daquele mundo, o fim daquela era, daquele século, o fim daquela dispensação, o fim daquele aion, tá bom? Esse era o mundo que iria se findar. Aion é um período longo de tempo. Esta palavra se originou a partir do grego aion, tá bom?
que pode ser traduzido como tempo de vida, força vital, geração. Letra H. Com base no que o apóstolo Paulo relatou, é que as trombetas tocaram, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitaram e os vivos foram arrebatados. Gente, trombetas tocar não foram anjos que apareceram assim, não teve isso, gente. Isso é só uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, Paulo relatando como seria, ok? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, Paulo fala num momento. O quê? Num abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, a vinda do Filho do Homem. Ante a última trombeta, não tocou nenhuma trombeta, isso é só uma forma de ele escrever o texto. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles que Jesus encontraram na mesma condição, enquanto ele esteve morto, e nós seremos transformados. Nós quem? Paulo está falando eles que viviam lá, não somos nós aqui, tá bom? Não somos nós, Paulo está falando deles. Eles seriam transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Transformados aqui é a mesma coisa de arrebatados, tá bom? Os vivos, tá bom? Depois a gente pode ler em outro texto. Letra I. Por que afirmamos que o Filho do Homem não pôde ser visto em forma humana? Devido à rapidez em que tudo se deu. Não que ele não tenha vindo assim. Ele mesmo disse em Mateus 24 que ninguém vos engane, tá bom? Então afirmamos que o Filho do Homem não pôde ser visto em forma humana. Não porque ele não tenha vindo assim, e sim pela rapidez com que ele veio e como tudo se cumpriu ali e que todo olho viu, ok? E Jesus respondendo disse, vamos ler em Mateus 24, 4 e 5. Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então muita gente até hoje se engana, pensando que Jesus ainda vem assim, um homem com uma coroa na cabeça, ok? Disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele falou ao contrário, que seria ao contrário, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, com uma coroa na cabeça, né? E enganarão a muitos, Mateus 24, 4 e 5. Então muita gente está se enganando aí. Jesus falou, que ninguém vos engane. Porque não vai aparecer ninguém falando, eu sou o Cristo, com uma coroa na cabeça, nem vai aparecer ninguém em cima de uma montanha, lá em cima de umas nuvens, assim, em cima da... Ele falou que seria ao contrário, não seria isso. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, até hoje muita gente está enganada esperando a vinda do Filho do Homem, porque não acreditam no que Jesus falou, a forma como ele viria, ok? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, Mateus 24, 24, eis que o Cristo está lá, vamos supor aqui, Cristo Redentor, Rio de Janeiro, né? Aí aparece Jesus lá, assim, uma imagem, né, que alguém possa projetar lá, e os crentes vão acreditar, nós vamos acreditar porque nós fantasiamos na nossa cabeça que a vinda do Filho do Homem seria um homem vindo assim, né? E ele falou que seria ao contrário, não seria assim, seria como um relâmpago, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali ou em cima na nuvem, não lhes deis crédito, Mateus 24, 24, então se aparecesse vamos supor, uma imagem de um Jesus hoje em dia, e muita gente ia ficar acreditando que aquilo era Jesus. E ele falaria assim, eu sou o Jesus que vim buscar vocês, com uma coroa na cabeça. Jamais. Jesus falou que seria ao contrário, que ninguém vos engane, que não será assim, eu sou o Cristo, tá bom? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, Mateus 24, 24. Mas isso aí se deu lá, né, gente? Jesus estava falando isso para os discípulos dele. Porque surgirão muitos falsos cristos, e surgiram mesmo. Surgiram muitos falsos profetas na época dos apóstolos, na época de Paulo. Isso é relatado nas epístolas direto. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 25. Então, olha o perigo aí. Era o perigo da época de os discípulos pensarem que Jesus viria como os crentes pensam que Jesus vem. Assim, muitos religiosos hoje, até as pessoas que não são religiosas pensam que Jesus vai voltar dessa forma humana, assim, aparecendo assim um homem reinando nesse mundo. Então seria um engano, porque olha só, surgirão falsos cristos, e naquela época surgiram homens se dizendo, eu sou Cristo, eu já vim, eis aí a minha vinda, e Paulo advertiu muitos deles nessa época, né?
Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 25, para não dizer que eu fico nas minhas palavras. Eis que vou-lo tenho predito, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está lá em cima da nuvem também, não vá, né? No interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, 26, porque vir sobre as nuvens, gente, é vir em juízo, não tem nada a ver com Jesus aparecer em cima de uma nuvem aí, como assim os filmes colocam, né? As imagens que vocês já conhecem aí, né? As imagens nas catedrais aí aparece lá um homem assim sentado num trono. Pelo amor de Deus, larga disso, gente, larga disso, larga dessas interpretações, larga desses enganos. Mateus 24, 26. Olha só, Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, é o que está escrito, Mateus 24, 27. Então vejam, a vinda do Filho do Homem foi isso aí, tá bom? Foi dessa forma como ele relatou. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra de Israel se lamentarão. Até hoje estão se lamentando, tá bom? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas só que eles não têm consciência disso. Eles se lamentam a destruição de Israel até hoje, no Muro das Lamentações. Tá lá. Tá lá. Quem vê lá o Jornal Nacional, lá vê lá aquele cidadão que fala boa noite, né? Então muitas vezes passa lá os Muros das Lamentações, tanto na Rede Record como na Globo, aparece lá e vocês estão vendo até hoje os judeus se lamentando a destruição. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal, como um relâmpago, do Filho do Homem, e todas as tribos da terra de Israel se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Para concluir, não há porquê, tá? Para concluir, não há porquê a gente ficar na dúvida sobre o que estamos falando. Nem há possibilidade de falar, tá? Algo ao contrário, tá? Foi o Filho do Homem que veio, tá bom? Foi o Filho do Homem que veio, não foi um espírito que veio para julgamento, não foi um espírito que ninguém poderia ver, que viria para o julgamento de Israel. Mas foi o Filho do Homem, foi o próprio Jesus que veio como um relâmpago, de uma forma rápida, como num abrir e fechar de olhos, como um ladrão, ok? Quando o Filho do Homem veio? Então eu pergunto, quando é que o Filho do Homem veio? A Bíblia responde, depois que ele morreu e ressuscitou. Isto é que está escrito, não há por que falar diferente, ok? Passou um pouco aqui, gente? Então, vamos... Peraí, só um instantinho aqui que eu vou acertar aqui. Para colocar no final aqui. Só um instantinho, gente. Acabou dando uma pane aqui. Então o tema de hoje, gente, foi esse aí. Vamos concluir, tá bom? O tema de hoje foi esse aí. Vinda de Jesus, aspectos não abordados. É o que nós tratamos aqui. Agradecemos a todos que estiveram aí acompanhando. Não esqueçam de compartilhar a mensagem. Não esqueçam de se inscrever no YouTube, ok? Então a vinda do Filho do Homem foi isso aí. É porque acabou saindo aqui, gente. Deixa eu colocar aqui para concluir esse tema. Eu acredito que deva ter ficado perfeito, deu para entender. Vinda de Jesus, aspectos não abordados foi o tema. Então, aí nós abordamos coisas que não falamos nos outros vídeos, tá bom? Então agradecemos a todos, até o próximo vídeo. Nós estaremos aqui apresentando o próximo tema, que talvez seja sobre a ressurreição, o arrebatamento, ok? Então talvez seja esse, mas vamos verificar se realmente será esse tema. Agradecemos a todos que estão no Facebook, que estarão no YouTube. Graça e paz. Até o próximo vídeo, ok? Até mais!